Transtorno do espectro autista, ou TEA, é um transtorno muito mal compreendido e frequentemente mal representado nas mídias. As pessoas que estão neste espectro são muito diferentes umas das outras, e você pode ter convivido com um autista a vida inteira e nunca ter nem percebido. Olá, sou Andy, biólogo, e hoje vamos tentar esclarecer algumas dúvidas e conceitos equivocados sobre o autismo. E digo vamos, pois eu trouxe alguém muito especial aqui para me ajudar. Oi, eu sou a Momo, sou desenhista e por acaso também sou autista. A definição de autismo mudou muito ao longo das décadas, e provavelmente ainda vai mudar nos próximos anos, conforme entendemos mais sobre ele. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um transtorno onde o cérebro se desenvolve de uma forma diferente, desde o útero, e que afeta a forma que a pessoa vê o mundo e interage com ele. Isso inclui interações sociais, restrição alimentar, sensibilidade a sons, texturas, cheiros, luzes ou outros estímulos sensoriais variados. As pessoas com autismo podem possuir dificuldades em interpretar linguagens tanto verbais como não verbais, como gestos ou tons de voz. Algumas pessoas autistas não conseguem falar ou têm a fala limitada, enquanto outras pessoas autistas possuem uma habilidade de fala, mas podem não entender o sarcasmo ou o tom de voz. Aqui neste vídeo nós vamos falar várias vezes que pode ser isso ou pode ser aquilo, porque o autismo é bem complexo e as pessoas dentro do espectro são muito variadas e recebem estímulos de uma forma diferente. Então, dentro do autismo, uma pessoa pode ter muita sensibilidade à luz, enquanto outra gosta muito de luz, ou outra pode não ligar para isso. A pessoa autista pode tomar as coisas de forma literal. Por exemplo, se alguém pede para você passar o pano na casa, você vai lá e passa o pano apenas sem varrer primeiro. Afinal, o pedido foi para passar pano, não varrer e depois passar o pano. A pessoa autista pode também precisar de um tempo extra para processar informações ou responder perguntas, além de repetir o que as pessoas dizem para elas, e isso é chamado de ecolalia. Outra dificuldade comum é a de ler outras pessoas, reconhecer ou entender o sentimento e intenções delas, além de dificuldade de expressar suas próprias emoções. Nós autistas podemos parecer insensíveis. Alguns de nós tendem a querer ficar sozinhos quando estamos sobrecarregados pelas interações com os outros. Além de ser possível termos dificuldade de procurar conforto em outras pessoas. Podemos parecer ou nos comportar de maneira estranha ou de alguma maneira que pode ser considerada inapropriada socialmente. Tudo isso torna fazer amizades um desafio. Com tantas regras sociais não ditas, implícitas, o mundo pode parecer um lugar muito imprevisível e confuso. E é por isso que pessoas autistas comumente preferem ter rotinas bem estabelecidas. Assim, elas sabem o que vai acontecer. Então, sempre fazer o mesmo percurso no mesmo horário para a escola ou para o trabalho, usar as mesmas roupas ou comer exatamente a mesma comida no café da manhã. Uma história em quadrinhos muito legal que retrata essa rigidez cognitiva é o livro A Diferença Invisível de Julie Dachess. Dachess, talvez? Ok. Você não vai refazer o... Não, eu vou deixar exatamente assim. Vou deixar exatamente... Pessoas autistas podem também fazer movimentos repetitivos. Esses movimentos se chamam STEM, no sentido de estímulo. E o mais comum entre eles é a gente balançar as mãos no ar na nossa frente, o que é chamado de flapping. Como o flapping não é socialmente aceito, muitos autistas se controlam para não fazer e acabam fazendo movimentos menores e aceitos, como balançar a perna, batucar os dedos, girar a caneta na mão e até cutucar a espinha, sabia disso? Esses movimentos repetitivos para uma pessoa alística, ou seja, uma pessoa que não é autista, podem ajudar a acalmar se nos sentimos estressados ou ansiosos. Isso também pode ser o caso para pessoas autistas, mas elas também fazem STEAM para se regular, ou porque precisam de algum estímulo, ou porque estão se sentindo superestimuladas e precisam extravasar. Mudanças na rotina podem ser muito estressantes para uma pessoa autista. Pode ser algo como se preparar e ajustar a rotina para algum evento grande, como Natal,
ou ter que mudar de escola, ou incertezas do trabalho, ou até algo simples, como um ônibus se desviando da rota padrão. Pessoas autistas podem experienciar hipersensibilidade ou baixa sensibilidade a sons, toques, gostos, cheiros, luzes, cores, temperaturas ou até a dor. Por exemplo, uma música de fundo de um restaurante em que outras pessoas ignoram facilmente pode parecer insuportável, alta ou distrair a pessoa autista. Eu, por exemplo, odeio música ao vivo. Não faço ideia de como os neurotípicos gostam de ouvir um microfone alto de fundo enquanto tá lanchando. Mas na verdade os neurotípicos normalmente também não gostam de música ao vivo em restaurante. Mas enfim. Então por que vocês têm isso? É porque, eu não sei, agora vem a teoria da conspiração. É porque os restaurantes querem cobrar cover artístico. Se bem que tem lugar que eles não cobram, né? Eu não sei porque, acho que eles acham que gostam, mas é porque atrapalha, atrapalha você conversar. Eu não concordo. Eu morei do lado de um bar que tinha música ao vivo toda vez e o pessoal ficava muito, muito bravo quando alguém chamava a polícia. Eu que chamava a polícia. O pessoal ficava muito bravo quando alguém chamava a polícia, porque eles estavam com o microfone torando pra 20 pessoas. Parecia que a música tava não, daí mais um show. Daí, tipo, quando tu vai num lugar que tu sabe... Que show! Não tinha show, era música ao vivo. Mas a pessoa tava sentada na frente de todo mundo com um violãozinho. Mas é que daí, nesses ambientes, as pessoas vão pela música. Só que eu tô dizendo que as pessoas não gostam quando é tipo um restaurante qualquer, e daí os caras colocam lá, mas tipo, tu tá indo pra conversar com os amigos, não pra ouvir a música. Entendeu? Enfim. Eu digo assim, o comum é ter lugares que, tipo, toda terça-feira tem música ao vivo. Entendi. E mesmo assim, independente, tipo, se toda terça-feira tem música ao vivo, toda terça-feira eu com certeza não iria no lugar, porque eu não gosto de música ao vivo. Com todo respeito às pessoas que gostam de música ao vivo, não me faz, não é legal não, pra mim não. Bem, isso pode causar ansiedade e até dor física. Inclusive, muitas pessoas autistas preferem não abraçar outras por desconforto ao toque, o que faz com que elas pareçam insensíveis ou frias. Em contrapartida, existem autistas que amam abraçar, ouvir música alta, ver muita gente. Cada caso é um caso, por isso chamamos de espectro autista. Situações como mudar de casa, o supermercado ter mudado os produtos de lugar, ou uma visita em casa podem trazer angústia e afetar temporariamente o psicológico e até o físico de pessoas autistas. Caso o autista tenha sempre que lidar com mudanças e não tenha tempo de associar tudo, isso pode virar uma bola de neve e até fazer com que ele desenvolva ansiedade ou burnout, o que é bem comum entre autistas de nível 1 de suporte. É muito importante que as pessoas autistas identifiquem os estímulos ou situações que os afetem negativamente e encontrem maneiras de contornar ou lidar com eles para evitar crises ou sensações ruins. Entretanto, muitas pessoas autistas têm dificuldade em reconhecer e regular as suas emoções. Muitos autistas possuem condições sérias de saúde mental, decorrentes da falta de rede de apoio, que infelizmente acontece com frequência, principalmente com pessoas de nível 1 de suporte. E sabemos que o sistema de saúde não é perfeito e está sobrecarregado, mas já falamos sobre isso. E quando tudo é demais para a pessoa, ela pode entrar em meltdown ou shutdown, em colapso ou desligamento. Um meltdown ou colapso acontece quando a pessoa está tão sobrecarregada com o ambiente ou uma situação que temporariamente perde controle do comportamento. Isso pode ser verbal, como berrar ou chorar, ou físico, como chutar, se agitar, se debater e até morder, ou ambos. Colapsos em crianças podem ser confundidos como birra e serem vistos com maus olhos pelas pessoas que não entendem, mas é importante os responsáveis pela criança entenderem. Não se deve ter a mesma resposta a um colapso ou um meltdown do que se tem a uma simples birra de criança. Exato, temos que lembrar que a pessoa está assim por estar sobrecarregada de alguma maneira. Brigar ou berrar com a pessoa pode simplesmente piorar o colapso. Um shutdown ou desligamento parece menos intenso de fora, mas pode ser igualmente debilitante. Eles também são uma resposta de sobrecarga, mas de maneira mais passiva. Por exemplo, uma pessoa ficando quieta do nada ou se isolando sem aviso prévio. Pode parecer algo menos pior, mas é uma resposta do cérebro para alguma situação onde ela simplesmente não sabe como reagir.
então se fecha e não reage a nada. Imagine você não conseguir falar, interagir mais, seu corpo só entra em modo de economia de energia. Se você está fora de casa, você só quer voltar e geralmente para as crianças a resposta é só dormir encostada na mãe ou no responsável. Eu não tenho meltdowns, mas tenho shutdowns com certa frequência. E no ponto de vista das outras pessoas, muitas vezes eu estava sendo preguiçosa, querendo ficar de cama no escuro, sendo que era isso que me ajudava a passar pela crise, enroladinha numa coberta bem fofinha. Outra característica que muitas pessoas autistas possuem são interesses intensos e extremamente focados, o que é popularmente chamado de hiperfoco. Lembrando que esse termo na verdade foi pego emprestado do TDAH, e já explicamos isso no vídeo sobre TDAH que está no card aqui em cima. O termo correto para esse foco no autismo é objeto de interesse ou assunto de interesse. Esses objetos de interesse podem durar muito tempo ou até a vida toda. Eles são interesses duradouros, diferente do hiperfoco do TDAH, que é mais passageiro. Pessoas autistas podem virar especialistas em seus objetos de interesse, e normalmente gostam de falar sobre ele e compartilhar o conhecimento. Se você fizer uma pergunta sobre o objeto de interesse dele, se prepare para receber uma aula. Tipo eu quando vou falar de Genshin Impact, e como eu não tô concordando da Mavuika ter uma moto, essa moto podia aparecer em Fontaine, ia ser maravilhoso na estética de lá, mas as casas de Natlan mal parecem ter saneamento básico, como que eles vão pensar em criar uma moto antes de instalar um vaso sanitário dentro da própria casa? E não adianta dizer que isso é tecnologia dos dragões, porque a civilização dos dragões... Vamos deixar esse assunto pra depois, a gente tem que terminar o vídeo. Ah, é o vídeo. Inclusive, sempre que eu falo sobre dinossauros no canal, que é um assunto que eu gosto muito, mas eu não sou especialista, sempre aparece alguém que tem dinossauros como seu objeto de interesse. Não tem nenhuma formação na área e sabe muito mais sobre dinossauros do que biólogos como eu. Tem muito mais sobre o que é ser autista e é muito difícil colocar em palavras experiências tão únicas e ao mesmo tempo tão diversas de pessoas que simplesmente pensam diferente. Mas agora que pintamos uma imagem geral do que é ser autista, o que causa o autismo? E antes de começar a falar do que realmente podem ser as causas do autismo, eu preciso falar do que não causa: as vacinas. Pelo amor, nem faz sentido nenhum. Como que injetar uma versão mais fraca de um vírus ou uma bactéria vai causar uma mudança neurológica tão grande na pessoa? E se causasse, como que as pessoas pegando a doença não viram autistas? Andrew Wakefield, um gastroenterologista, ou seja, especialista no aparelho digestivo, publicou um artigo em 1998 em que insinuava que a vacina tríplice causava o autismo. Ele não dizia que era certeza, apenas que era uma hipótese, mas em entrevista dizia que era uma possibilidade e que deveriam evitar a vacina enquanto mais estudos eram realizados. Isso foi suficiente para espalhar um mito de que vacinas causam autismo. Nenhuma pesquisa desde então corrobora a hipótese de Wakefield. A motivação dele é no mínimo suspeita. A pesquisa foi feita com 12 crianças, o que é um número muito pequeno para uma pesquisa, só para começo de conversa. Mas para piorar, foi descoberto que essas famílias encontraram um pesquisador por um advogado e que elas estavam tentando processar a empresa que produzia as vacinas. Então ele teria recebido o dinheiro do advogado. Existe também um boato de que ele recebeu o dinheiro da indústria farmacêutica, que estava com medo das vacinas serem efetivas demais. Mas disso eu duvido um pouco. Indiferente da motivação, o dano estava feito. A credibilidade da vacina questionada e a taxa de vacinação em Londres nos anos seguintes diminuiu, mas ainda assim, nenhuma pesquisa feita desde então mostra qualquer ligação de autismo com vacinação. Para mim, dizer que a vacina pode causar autismo é simplesmente dizer que não entende o que é uma vacina e que não entende o que é autismo. Porque se você tiver um mínimo de entendimento, vai perceber que não faz sentido nenhum um causar o outro. Ok, não são as vacinas. Então o que causa o autismo? Não é uma única coisa que causa. É uma combinação de fatores, mas a maior parte é genética. Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas cerca de 81% é causada pela genética dos seus pais. A combinação de genes que você herdou. Sim, genes no plural.
pois não é apenas um gene que influencia o autismo, mas sim vários. E é essa combinação de genes diferentes que gera uma diversidade tão grande de pessoas e de intensidades diferentes de autismo. E com os estudos de hoje em dia, é comum que quando uma criança é diagnosticada com autismo, pelo menos um dos pais também receba diagnóstico. Cerca de 0,4 a 1% dos fatores que influenciam o autismo são ambientais, e vários fatores ambientais podem influenciar. Ainda estamos entendendo melhor sobre todos os tipos de fatores ambientais. Mas um exemplo: pesquisas dizem que o uso de maconha durante a gravidez pode impactar o neurodesenvolvimento do feto, que pode levar ou intensificar o autismo. E cerca de 18% da causa do autismo é novamente genética, mas essa é uma nova genética, mutações de novo, que são mutações que surgem novas no indivíduo e não são herdadas pelos pais. Essas mutações de novo, e no caso aqui de novo, é o nome do tipo de mutação. Não quer dizer que é uma mutação que aconteceu de novo. É mutação de novo, vem do latim. Quando os gametas masculinos e femininos se unem, há a união dos cromossomos e as células começam a se multiplicar. Durante esse processo, pequenos erros podem acontecer e o DNA não ser replicado corretamente, o que leva a novos genes. Na grande maioria dos casos, esses novos genes não codificam nada de importante e nem percebemos eles. Mas em outros casos, esses genes podem influenciar o corpo de várias maneiras, incluindo o neurodesenvolvimento. Inclusive, é esse processo que faz a evolução funcionar. Pequenas mutações aleatórias acontecem o tempo todo. E se por sorte ou azar, essas mutações trouxerem vantagens ou desvantagens, os indivíduos com essas mutações vão ter mais facilidade em viver e deixar descendentes, ou não vão conseguir ter descendentes e não vão passar para frente essas mutações de novo. Lembrando que essas mutações são aleatórias e nem sempre vão ser impactantes o suficiente para causar vantagens ou desvantagens. E na verdade, na maioria dos casos, nem se é percebida essas mutações, pois o DNA é extenso e possui muitas partes que não codificam nada importante para o funcionamento do corpo. Mas se essas mutações, de novo, forem em genes que impactam ou causam o autismo, elas vão influenciar também como o autismo é expressado na pessoa. Muitas coisas podem influenciar essas mutações, ainda não compreendemos completamente, mas sabemos que quanto mais velhos forem os pais, maior é a chance delas ocorrerem. Então, é a união de genes herdados pelos pais, influências ambientais desde a formação no útero e mutações de novos genes que podem, em conjunto ou individualmente, causar o autismo e como a pessoa autista se encaixa no espectro. E é por isso que chamamos de transtorno do espectro autista, pois não é algo único, é um espectro que pode se manifestar de maneiras e intensidades diferentes nas pessoas, dependendo de muitos fatores durante o desenvolvimento do cérebro, sendo o principal fator a genética. Só para deixar claro, dizer que o fator é genético não quer dizer que todos os pais de autistas serão autistas também. A genética e o desenvolvimento do cérebro são muito mais complexos que isso. Afinal, é possível termos uma mistura de genes herdados e mutações de novo, mas também é possível que apenas os genes novos e fatores ambientais causem o desenvolvimento do autismo na pessoa. Outra coisa a se esclarecer antes de continuarmos é que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o cérebro se desenvolveu de uma maneira diferente do esperado. A pessoa pensa e experiencia o mundo de maneira diferente. Então, não existe uma cura e nem é uma doença. A pessoa apenas é diferente. Assim como nascer com 6 dedos em uma mão não é uma doença, a pessoa só nasceu diferente. Espera, tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo antes de continuar? Ah, eu sei. O Andy esqueceu de pedir para você curtir, se inscrever e comentar aqui a sua experiência com autismo. Sim, por favor. Isso ajuda muito o canal e ajuda o vídeo a encontrar o maior número possível de pessoas. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, pois conhecimento nunca é pouco, né? Lembra que a gente comentou sobre maneiras diferentes do autismo se manifestar? E sobre o espectro autista? Então, também existem diferentes maneiras de se classificar uma pessoa autista no espectro.
e isso vai depender dos critérios de diagnósticos usados. Basicamente, existem duas fontes principais para o diagnóstico: o DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, em português, e o CID, que em português é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. O DSM é focado em transtornos mentais, enquanto o CID é mais generalizado. Por isso, o CID geralmente acompanha o DSM. Eu digo geralmente, pois podem haver diferenças e o autismo é um desses casos. Isso pois ambos são atualizados de tempos em tempos. E o último CID, o CID-11, é de 2019. Quando o CID-11 foi escrito, já haviam se passado 6 anos do DSM-5, que é de 2013. Então, muitas noções sobre o autismo mudaram, o que fez com que o CID e o DSM possuam diferentes classificações sobre o autismo. No CID, há uma lista de critérios para o diagnóstico do TEA, que incluem as características que falamos já nesse vídeo. As pessoas autistas são então classificadas com base em 2 critérios principais: o transtorno do desenvolvimento intelectual e o comprometimento da linguagem funcional. A pessoa pode ter ou não ter o transtorno do desenvolvimento intelectual. E na questão da fala, ela pode ter comprometimento funcional leve ou nenhum comprometimento, ter comprometimento funcional ou ter a ausência completa ou quase completa da linguagem funcional. A Momo, por exemplo, se encaixaria em transtorno do espectro do autismo sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Bem grandinho, né? Então, segundo essa subdivisão do CID, a pessoa autista pode se encaixar nas categorias dessa tabela, dependendo da combinação dessas duas características, além de possuir os critérios para o diagnóstico do TEA. Já segundo o DSM, podemos classificar as pessoas autistas em níveis de apoio, que dizem a gravidade ou necessidade de suporte para as atividades da vida diária. Autistas de nível 1 de suporte lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social. Elas precisam de suporte, mas possuem uma maior autonomia para algumas tarefas e podem até morar sozinhos. Autistas de nível 1 podem ser mais difíceis de serem diagnosticados por causa do que chamamos de masking, que é uma estratégia onde a pessoa imita o comportamento de pessoas neurotípicas. O mask pode inclusive começar inconscientemente, imitando as crianças ao redor para não sofrer bullying ou serem excluídas, mas pode também ser resultado dos adultos ao redor forçando comportamentos neurotípicos nas crianças autistas. Esse masking passa a ser algo intrínseco da pessoa, e mesmo ao chegar em idade adulta, ela pode continuar com a imitação. Pode parecer algo inofensivo, inclusive até bom, pois a pessoa está interagindo e agindo com os outros ao seu redor, né? Mas o mask constante pode ser muito estressante para a pessoa, e pode piorar casos de ansiedade e estresse ao longo do tempo. Imagina você estar constantemente e ativamente prestando atenção nos comportamentos das pessoas ao redor para atuar e agir da maneira que você aprendeu que elas esperam de você. Exaustivo. E é por isso que, por mais que o autista de nível 1 de suporte possa ter uma certa autonomia, ainda precisa de apoio. Sente impactos consideráveis do transtorno em seu cotidiano e continua precisando de terapias e acompanhamento profissional. Eu mesma fui diagnosticada só aos 19 anos por causa do masking. Isso porque quem descobriu meu autismo fui eu. Eu fiz faculdade de psicologia e já tinha certa noção do assunto, mas o que me fez entender que eu poderia estar no espectro foi uma fala de uma personagem do jogo To The Moon que eu nunca vou esquecer. Com um pouco de esforço, não é impossível aprender a fingir as normas sociais. Eu me tornei uma atriz porque passei a vida toda atuando. E não só no palco, fora dele também, praticamente o tempo todo. Eu fiquei boa nisso porque atuar é a única opção que eu tenho. É o único jeito de ser normal. Tem dias que eu simplesmente não suporto mais fingir. E aí eu percebo que é tarde demais. A Isabelle que as pessoas conhecem é só uma personagem. Meu eu verdadeiro é um estranho há muito tempo. Ao ler essas palavras, eu senti que algo que estava entalado dentro de mim há muito tempo simplesmente saiu.
Eu não fazia ideia que eu fingia não ser autista. E isso me fez estudar com muita intensidade e procurar bons profissionais na área. Por isso, representações corretas na mídia são tão importantes. Autistas de nível 2 de suporte apresentam, em geral, um comportamento social atípico, rigidez cognitivas, déficits graves nas habilidades de comunicação social, tanto verbal quanto não verbal. As dificuldades de linguagem são aparentes mesmo quando a pessoa tem algum suporte, e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada. Por exemplo, uma pessoa que fala frases simples, cuja interação se limita a interesses especiais seduzidos e que apresenta comunicação não verbal acentuadamente diferente. Autistas de nível 3 de suporte possuem dificuldades graves no cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de comunicação muito limitada. Por exemplo, uma pessoa com fala inteligível de poucas palavras que raramente inicia as interações e, quando faz, tem abordagens incomuns apenas para satisfazer as suas necessidades e reage somente a abordagens sociais muito diretas. Possui uma inflexibilidade de comportamento, ou seja, é difícil convencê-los a mudar o comportamento. Extrema dificuldade para lidar com mudanças, além de outros comportamentos restritos ou repetitivos, como bater o corpo contra a parede ou ficar girando. Esses comportamentos interferem muito no funcionamento em todas as esferas, por isso precisam de um alto nível de suporte. Mas é importante frisar que o nível de suporte não resume o autista, pois o transtorno se manifesta diferente em cada pessoa. Um autista de nível 3 de suporte, por exemplo, pode escrever um livro com a ajuda de comunicação aumentada, que são estratégias e tecnologias para auxiliar a comunicação de pessoas não verbais. Mas, ao mesmo tempo, ela pode não conseguir ir ao banheiro ou tomar banho sem ajuda. Um autista de nível 1 de suporte pode ter dificuldade de socialização e aprendizado, mesmo que a maior parte das pessoas desse nível tenham mais autonomia. Cada pessoa é única e a combinação de intensidade das características autistas podem variar. Os níveis de suporte apenas indicam o quanto que a pessoa necessita de apoio para as atividades do cotidiano. Diferente de qual sistema de classificação você utilizar, o importante é lembrar que cada pessoa é única. Apenas o acompanhamento terapêutico a longo prazo pode ajudar cada autista a conhecer sua individualidade e múltiplas capacidades. Uma mudança muito importante com o CID-11 é referente à síndrome de Asperger. O termo parou de ser usado e as pessoas que antes tinham essa síndrome agora pertencem ao espectro autista. No meu laudo, por exemplo, consta como Asperger. Todos os critérios para o diagnóstico de Asperger fazem parte dos critérios a serem observados para diagnosticar alguém do espectro autista. Então é muito mais lógico as pessoas também estarem dentro do espectro. Outro motivo para pararmos de usar esse termo é que ele é em homenagem ao médico austríaco Hans Asperger, que, apesar de ter contribuído para o começo do estudo sobre crianças autistas, também tem um histórico bem complexo com o Partido Nazista e seu envolvimento com esforços nazistas em eliminar crianças com deficiências. Então, com todo esse histórico tenebroso, além da síndrome se encaixar dentro do espectro autista, não há mais motivos para continuar usando esse termo. Já que estamos falando sobre coisas que queremos parar de usar, você sabe por que parte das pessoas autistas não curtem usar o símbolo do quebra-cabeça para o autismo? A ideia do quebra-cabeça, no geral, é a complexidade do TEA e o encaixe perfeito de todo o espectro autista. É o que algumas pessoas dizem e não parece ser algo tão ruim, né? Mas, na verdade, a origem do símbolo não é tão bonita não. É simplesmente as pessoas não autistas não entendendo as pessoas autistas. Através de suas ações diferentes dos neurotípicos, as pessoas autistas eram um quebra-cabeça que eles não entendiam e que não sabiam como ajudar ou curar. E isso piora levando em conta quem popularizou o símbolo, a organização Autism Speaks. À primeira vista parece algo bonito, se dizem como a maior organização em defesa do autismo nos Estados Unidos. Mas na verdade, eles não defendem bem as pessoas autistas não.
a organização é mais focada nos pais que querem curar os seus filhos autistas. Mas como falamos antes, autismo não é doença e não tem cura. Eles até pararam de usar a palavra cura desde 2016. E algumas pessoas defendem que eles mudaram, mas ainda mantêm essa mentalidade de moldar a criança para a sociedade. E pais que querem que seus filhos sejam normais, entre aspas, acabam acreditando na organização. O problema é que isso não ajuda de verdade a pessoa autista. Ela apenas aprende a fingir para os outros que o autismo não existe, enquanto essa atuação causa danos psicológicos e estresses que podem piorar a saúde mental da pessoa. O acompanhamento de uma pessoa autista deve ser focado em fazer a pessoa lidar com as suas dificuldades e entender as suas capacidades. Deve ajudar a pessoa a viver melhor, não moldar a pessoa como a sociedade acha que ela deve se comportar. É claro que é importante aprender a viver em sociedade, mas isso não quer dizer aprender a fingir que se encaixa na sociedade. Por isso, muitas pessoas não aceitam mais o símbolo do quebra-cabeça, tendo em vista sua origem e a ligação às ideias do Autism Speaks. O símbolo usado hoje é o símbolo do infinito em arco-íris, que também é um símbolo para neurodivergências num geral. A imagem representa a diversidade entre as pessoas neurodivergentes, com infinitas variações e possibilidades, mesmo podendo ter semelhanças neurológicas entre elas. Muitos autistas preferem ainda usar o símbolo quebra-cabeça justamente porque o símbolo arco-íris não é exclusivo do autismo, e o quebra-cabeça é mais reconhecido pelas pessoas, já que é usado há muito tempo. Apesar da origem de cada símbolo, cada pessoa vai atribuir seu valor pessoal a ele e usar aquele que se sentir melhor. Pra mim, seria melhor usar a criatura do autismo mesmo. É bem óbvio que isso aqui sou eu, Essa coisa aqui é todos os autistas da Terra. Ou poderia só usar o Sonic mesmo, mas acho que usar o Sonic numa placa de preferencial pode dar copyright. Mas por que hoje em dia aparecem tantas pessoas autistas na internet? Parece que do nada um monte de gente tá virando autista com as vacinas. Não é bem assim. Primeiro que a ciência nos últimos anos tem dado muita atenção aos estudos do autismo e tem evoluído muito. Os critérios de diagnóstico foram ficando melhores e mais afiados para identificar características em comum em pessoas autistas, o que facilita o diagnóstico. Também tem as redes sociais, né? Com fácil acesso à informação e quase todo mundo tendo o celular na mão, as pessoas ganham voz ao compartilhar suas experiências. Isso quer dizer que as pessoas autistas, que por muito tempo foram apagadas ou mal representadas na mídia, começaram a ocupar espaços de importância, e ficou mais fácil de os espectadores se informarem e terem uma base para procurar ajuda profissional. Isso é reforçado pela capacidade que o algoritmo que as redes sociais têm de perceber o conteúdo que te interessa e que você se identifica. É um fenômeno muito interessante, pois um robô está, sem querer, ajudando pessoas a se entenderem e chegarem a um diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico que estamos falando é feito por um profissional. As redes sociais apenas auxiliam a gente a perceber que isso ou aquilo pode ser uma possibilidade, mas apenas um profissional pode te diagnosticar, ok? Até porque existem muitos transtornos que têm várias coisas em comum entre eles. O TDAH, por exemplo, pode passar horas assistindo vídeos de um assunto que gosta, assim como o autista. Mas que profissional que pode te ajudar a se entender melhor e chegar num possível diagnóstico? O diagnóstico de autismo é muito importante para a pessoa garantir seus direitos. E quem pode dar o laudo são os médicos, mas eles devem levar em consideração toda a avaliação multiprofissional que o cliente passar. Geralmente, para as crianças, os pais conversam com o pediatra para encaminhar para um neuropediatra, psicólogo infantil, fonoaudiólogo ou quaisquer outros que ele julgar necessário. Se você é criança ou adolescente e seus pais não te ouvirem com as suas preocupações, tente falar com seu professor. Às vezes as escolas também ajudam quanto a isso. Para os adultos que ainda não conseguiram o diagnóstico, é comum que eles procurem um psiquiatra e este vai encaminhar o cliente para profissionais como um neuropsicólogo e outros que ele achar por bem. Esses profissionais vão buscar entender o cliente de várias formas, desde conhecer a história da pessoa, conversar para ver se há autistas diagnosticados na família, fazer testes psicológicos e pedir exames médicos, entre outras coisas que ele considere importante. Depois disso, esses profissionais vão escrever o parecer e os relatórios deles
e o cliente vai voltar ao médico para ele avaliar direitinho e passar o diagnóstico correto. Então, se você já é uma pessoa adulta procurando o diagnóstico, se o médico que você for te falar na primeira consulta que você não pode ser autista, nós aconselhamos que você procure outro profissional. O diagnóstico é importante para você saber procurar a ajuda profissional que precisa. Assim, eles te ajudam a passar pelas barras pesadas e a como criar estratégias para viver uma vida com menos estresse. E se você tiver amigos ou familiares que são pessoas autistas, qual a melhor forma de conviver com eles e respeitá-los? Bem, se a pessoa que você convive for uma criança, é importante lembrar que toda criança precisa de amor e de limite. Não dá para dar tudo na mão só porque ela é autista e achar que ela não tem capacidade de aprender por causa disso. Ao mesmo tempo, não é bom ficar tratando ela como um fardo, como se fosse um castigo na sua vida. Ninguém escolhe como que vai nascer, e a nossa criação tem muito peso nas pessoas que vamos nos tornar. Encoraje a criança a brincar e pesquisar coisas que ela gosta. Incentive objetos de interesse saudáveis. E lembre-se de explicar as regras sociais em voz alta. As crianças geralmente aprendem regras ou padrões sociais por observação, mas lembra que muitos autistas não têm linguagem funcional completa? Isso também vale para a linguagem corporal ou regras sociais. Se você explicar e ensinar como a comunicação funciona, isso pode deixar a vida menos imprevisível para a criança. É importante que não só a criança, mas os responsáveis estejam em tratamento psicológico para saberem se respeitar e criar a criança com carinho. Cada caso é único e cada pessoa autista tem necessidades diferentes, mas todas precisam ser ouvidas e respeitadas desde a infância. E se você tem um parente ou colega de escola autista, é legal respeitar o espaço dele, mas não excluir de coisas legais. Pergunte para ele se ele quer participar da rodinha de conversa ou se quer jogar algo. E se ele disser que não, tá tudo bem. Muitas pessoas acreditam que porque nós somos autistas, não precisamos de amigos ou de criar vínculo com as pessoas. Isso é uma grande mentira. Todo mundo precisa de amigos. Só que às vezes parece que existe uma barreira invisível entre a gente, porque o jeito que as pessoas autistas e as pessoas alísticas se comunicam é diferente. Mas só porque ele entende as coisas de um jeito diferente, não quer dizer que ele não entende. Mas, se tem algo que as pessoas autistas entendem muito bem, é quando elas são excluídas. Quando eu estava na escola, era muito comum as pessoas criarem amizade comigo e pararem de falar comigo do nada. Isso aconteceu até a faculdade. Eu acredito que falei algo ofensivo a ela sem saber, mas até hoje eu não faço ideia do que eu possa ter falado ou feito para afastar as pessoas. Hoje eu sei que eu tenho que pensar muito antes de falar. E que do mesmo jeito que eu sou sensível a barulhos, por exemplo, as pessoas são sensíveis a palavras, tom de voz, expressão facial. Depois que eu virei adulta, eu aprendi métodos de comunicação mais claros e jeitos de me expressar socialmente aceitos. Mas as marcas da minha adolescência ainda estão aqui, porque essa fase também é importante na nossa formação como sujeito. Então, se seu amigo ou colega autista te ofendeu, mesmo se pareceu sem querer, o melhor é falar abertamente com ele. Isso mesmo! Não deixe nada nas entrelinhas e não deixe de se respeitar também. Não é porque somos autistas que temos passe livre para sermos mal educados. E você sempre pode se retirar das situações que não te fazem bem, ok? Da mesma forma, não é legal excluir as pessoas, autistas ou não, sem nenhuma explicação. Mas agora eu vou perguntar pro especialista em conviver com a namorada autista. Qual o seu conselho para ter uma boa amizade com autistas adultos? Comunicação. Essa é a principal dica. Sim, eu sei, comunicação é importante em qualquer relacionamento saudável, mas se torna ainda mais importante com pessoas autistas. É importante ambos estarem cientes que problemas de comunicação ou comportamentos diferentes podem gerar mal-entendidos. E é importante que você saiba que a pessoa autista pode não entender algumas pistas sociais que as pessoas alísticas entenderiam. Às vezes eu não entendo alguma interação social ou fico achando que ofendi alguém e acabo mostrando pro Andy pra entender um ponto de vista diferente do meu. Exatamente! É melhor ter uma comunicação aberta e sincera do que correr o risco de haver mal-entendidos. Eu sei, às vezes a gente tem medo de falar, pois na maioria dos relacionamentos,
as pessoas ficam ofendidas ao ouvir a verdade. Lembrando que em relacionamentos, eu digo tanto namoro quanto amizade ou familiar. Outra dica é a paciência, pois a pessoa autista pode ter necessidades ou comportamentos diferentes, e você precisa entender que ela percebe as coisas de forma diferente. Por exemplo, ano passado, quando fomos na BGS, os nossos amigos estavam combinando de ir a um karaokê, mas eu tava insegura porque as luzes e sons poderiam me fazer mal. Com isso, o Andy bolou todo um plano de me levar do karaokê pro hotel caso eu tivesse um shutdown. Só isso já me fez sentir mais segura e no final nem precisei. Afinal, tava num ambiente escuro, confortável, com músicas e pessoas que eu gostava e conhecia. Mas só de ele ter considerado um jeito de me amparar foi de grande importância pra mim. Então é isso que eu quero dizer com paciência. Você pode se encontrar em situações onde precise fazer um desvio ou mudar algo que vocês estavam fazendo para amparar a pessoa autista. E com comunicação e paciência, você pode fazer um lugar onde a pessoa autista se sinta segura e não precise ficar se estressando tanto tentando navegar pelas regras sociais das pessoas holísticas. E você? Quais dicas você pode dar para que o mundo seja melhor para as pessoas autistas? Deixa aí nos comentários as suas experiências. E eu estou curioso, você autista, quais são os seus objetos de interesse?